Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Eu convido a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está em 1 Pedro. O Senhor hoje tem uma palavra especial para você e para mim. Qual é o valor da nossa fé? 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 6 até o versículo 9. Versículos 6 ao versículo 9. Eu peço que você acompanhe a leitura que estarei fazendo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz e que é inerrante, Senhor. Nós cremos nisso. E pedimos que o Senhor fale conosco. Por favor, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que não seja o homem, Senhor, mas que seja o Senhor a ministrar aos nossos corações sobre o valor da fé. Por Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Nesse mês de outubro, nós lembramos que há 502 anos atrás, em 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, usado pelo Senhor, no momento que foi preparado pelo Senhor, ele iniciou um movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. E nesse movimento, pelo menos 5 pilares ficaram sendo firmados como aqueles que deveriam sempre ser lembrados, conhecido por nós como os 5 solas do latim, né? Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras Sagradas, somente Cristo e somente a Deus glória. Esses 5 solas, esses 5 princípios estão firmados na palavra de Deus. Eles foram as diretrizes, aquilo que norteou todo o movimento da reforma, e foi simplesmente um retorno para a palavra de Deus, para as Escrituras, um retorno à fonte, onde muitas práticas que vinham sendo faziam parte da igreja e acabaram que desviaram, de uma certa forma, desses princípios. Então, houve esse retorno e esse mês, então, nós lembramos desse movimento e agradecemos muito a Deus pelo cuidado, pelo zelo que Ele tem pela sua igreja. E uma vez reformado e sempre reformado. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, é uma igreja que nasceu desse movimento, nasceu da Reforma Protestante. Nós cremos numa teologia reformada, uma igreja que preza pela soberania de Deus, pela palavra de Deus, pelo estudo, pela reflexão e pelo aprofundamento da palavra. E um desses nortes, que é a fé, somente a fé, a gente percebe como é importante a fé na vida do ser humano. E a fé só é fé quando ela revela Jesus como Cristo, quando ela revela que Jesus é o enviado por Deus, é o Messias, é aquele que vem trazer ao homem a salvação.
vem trazer ao homem a esperança, vem trazer ao homem a vida eterna, vem trazer ao homem a salvação para a sua alma. E nesse texto, a gente percebe quão valorizado é a fé e que ela deve fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, pescador, alguém que foi chamado lá na Galileia para ser um aprendiz, para ser um aluno de Jesus. Esse homem, com um temperamento, digamos assim, de colérico para sanguíneo, que não pensava o que falava, o que vinha à mente ele falava, qualquer briga ele já puxava a sua peixeira, puxava a sua faca. Esse homem ele passou um tempo com Jesus, 3 anos aprendendo, e no ímpeto do seu entusiasmo, ele falou para Jesus: olha, Senhor, esses caras aqui podem te negar, mas eu não, eu jamais te negarei. Ele falou isso verdadeiramente, irmão. Ele falou de boca para fora, não. Eu não. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, cuidado, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar. Porque Pedro era um homem que confiava muito em si mesmo. Quando chegou o momento lá de que Jesus estava preso, e alguém questionou Pedro: você também é um deles? E Pedro então falou assim: eu não conheço. Não conheço. A tua fala te denuncia. Não sei quem é. Não, mas eu reconheço você. E Pedro ficou exaltado e simplesmente falou: eu não conheço. Então o galo canta. Obrigado. O galo canta e Pedro lembra então das palavras do Senhor. Pedro foi sendo lapidado. Foi lapidado. Depois que Jesus ressuscita, Jesus chama Pedro, fala: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu um comissionamento para Pedro, uma chamada um pouco mais especial, de Pedro ser o pastor da igreja que logo ia nascer. Com o derramamento do Espírito Santo acontecido em Atos capítulo 2, está narrado em Atos capítulo 2, Pedro é aquele que, o mesmo pescador, rude, homem bruto, mas agora tomado pelo Espírito Santo, o homem capacitado pelo Espírito Santo, ele prega para mais de 3.000 pessoas com uma ousadia vinda do Senhor e diz que Jesus é o Cristo. E prega para aqueles judeus, respeita o derramamento do Espírito, e mais de 3.000 pessoas são convertidas, batizadas, agora cristãos, homens convertidos à fé, voltam para os seus locais de origem já com uma nova perspectiva. E essa chamada que Pedro tem, ele leva muito a sério. Ele, dentro da caminhada dele, ele sempre está em alguma comunidade, ele vai à Galácia, ele vai a algumas igrejas em Samaria, e vai, na medida do possível, pastoreando aquelas pessoas. E nessa carta, ele vai escrever pelo menos para 5 províncias romanas que estão espalhadas. Se você olhar o início da carta, você vai ver o nome dessas províncias. Pessoas que estavam espalhadas no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. E hoje esses locais ficam na Turquia, na atual Turquia. Pedro escreve para essas comunidades que eram pessoas, comunidades que estavam sofrendo. Eles sofriam perseguições, eles passavam por situações difíceis. Mas ele inicia a sua carta dando a sua credencial. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, enviado de Jesus Cristo. Ele reconhece quem ele é e então ele cumpre aquilo que o Senhor havia proposto para que ele apacentasse as suas ovelhas, para que ele fosse aquele que animasse, que encorajasse as suas ovelhas, alguém que estaria à frente. E nesse ponto ele começa falando da ação de graças. Se você observar a partir do verso 3, ele exalta a Deus, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, nos deu uma nova vida, a partir da ressurreição de Jesus. A partir da ressurreição de Jesus, ele nos deu uma nova esperança. No versículo 4, ele diz: para uma herança incorruptível, uma herança maravilhosa, que é sem mácula, imarcessível, que está reservada no céu para nós.
E no versículo 5 ele diz que nós somos guiados e guardados pelo poder de Deus até esse dia chegar, até essa salvação ser revelada no último momento, onde nós teremos a plena percepção, a plena revelação da glória que está nos aguardando. E fala assim, nisso, que é o texto que nós vamos meditar, nisto exultais. Ele chama atenção para isso. A respeito da salvação que está para ser revelada, que seja isso motivo do seu regozijo, da sua alegria, de uma alegria que seja incontida, exultai, essa palavra, exultais, nisso. Embora no presente não seja essa a realidade. No presente vocês estejam passando por momentos até mesmo de tristeza profunda. Mas é por breve tempo. Por breve tempo vocês sejam contristados por várias provações. E a ideia do várias provações aqui é diversidade. Uma diversidade de provações. Muitas provações. A gente vai ver logo algumas delas aqui. Para quê? A provação ela tem um propósito. Porque sem aprovação, a fé fica raquítica. Então, ele coloca a aprovação como necessária para que a fé ela seja provada. Uma ideia de autenticada. Para que a fé seja autenticada. Ela seja autêntica, ela seja genuína. E compara esse processo de ter a fé como autenticada ao processo do ouro. Assim como o ouro ele é submetido ao calor, às chamas do fogo, para limpar as suas impurezas, assim também a aprovação é na vida de um crente, para que ele seja purificado na sua fé. E isso tem um propósito. Primeiro, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, verso 7. A essa comunidade, ela já não conhecia fisicamente Jesus Cristo. Já tinham passado aí pelo menos 35 anos. Essa carta foi escrita na década de 60. Na década de 60, o imperador romano Nero, louco, já ensaiava perseguição feroz aos cristãos, botando fogo em Roma. E Pedro está escrevendo para uma comunidade que não conhecia fisicamente Jesus. Muitos deles não tinham visto. Mas mesmo essas pessoas que não tinham visto com os olhos físicos, mas era uma comunidade que amava Jesus. Esse Jesus que não vem, mas vocês amam. E que, mesmo não vendo agora, vocês creem. Exultem com alegria indizível, cheio de glória, e obtendo o fim, a finalidade da fé, que é a salvação da vossa alma. E mais uma vez, ele fala da salvação da alma como um foco, como um objetivo. Então, essa carta, se você caminhar um pouco comigo e verificar o capítulo 5, verso 12, ela tem um propósito. Essa carta foi escrita para essa comunidade, para que esses irmãos tivessem um resumo da fé. Esses irmãos eles não tinham acesso aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eram textos que estavam sendo produzidos ainda em comunidades distantes. Então, Pedro ele vai escrever essa carta para dar um resumo da caminhada cristã, um resumo da fé. E fica, então, até uma dica, você quer meditar um pouco mais sobre a caminhada da fé, sobre os conceitos da caminhada da fé, você consegue ler 1 Pedro em uma semana, tranquilamente, um capítulo por dia. Um capítulo por dia são 5 capítulos. Você começa na segunda, na sexta você termina lendo, meditando em cada ponto que ele fala, porque ele está dando um resumo. No capítulo 5, verso 12, ele fala o seguinte: por meio de Silvano, que era o seu companheiro, a pessoa que estava escrevendo, e para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Ou seja, ele escreve
sobre a vida cristã na perspectiva da graça de Deus. E esses cristãos que são destinatários dessa carta estavam passando por momentos muito difíceis, sendo questionados em sua fé, sendo questionados em suas vidas, homens que eram obrigados a perderem suas propriedades, outros eram mortos, presos, passavam por muitas situações de privação, simplesmente por confessarem a Jesus como Cristo, como Senhor. Isso, no ponto de vista político, era um problema. Era um problema porque, nessa época, já se tinha templos que eram dedicados à adoração de César, como o nosso pastor vem pregando nas igrejas do Apocalipse. Muitas igrejas daquela época passavam por isso, tinham templos dedicados já a César. E se a pessoa não confessava César como Senhor, era considerada uma pessoa subversiva do ponto de vista político. Portanto, essa pessoa estava iniciando um problema que poderia desembocar numa revolução. Por isso que os cristãos eram tão perseguidos. Quando nós pensamos no valor da nossa fé, o que vem à nossa mente, irmãos? Como está a sua fé hoje? Está forte? Está capengando? Meio que está pelo um fio. Carlos, está pelo um fio. Como é que está a sua fé? Eu não me refiro à crença. Me refiro à fé. Aquilo que faz com que a gente veja o invisível. Vai muito mais além do que nós vemos. Vai muito mais além do que sentimos. Porque você pode estar com um sentimento muito para baixo, mas a sua fé está firme. Que diferença a fé faz na sua vida? Qual é o alvo da sua fé? Tem muita gente que tem fé, mas somente na presente vida. Simplesmente nas circunstâncias imediatas, naquilo que se apresenta aqui e agora. Mas não é essa a realidade que nós vemos nesse texto. Nós vemos que o valor da nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, que é um metal precioso para nós. O ouro, ele tem o seu valor, muita gente luta e briga e mata por ouro. Ao longo da história do Brasil nós vemos isso, em Minas Gerais, por exemplo. Mas ele fala que a fé é mais valiosa que o ouro, é muito mais valiosa que o ouro. Mas por que a fé é valiosa? O texto diz, porque ela nos revela Jesus Cristo. Então o valor da nossa fé está nisso, na revelação de Jesus Cristo. E nós aprendemos alguns pontos sobre a fé nesse texto. Pelo menos 4 itens que nos apontam o valor da fé. Primeiro, a gente percebe o valor intrínseco da fé porque ela é confirmada por várias provações. Acompanhe comigo no texto, tá? Eu vou estar no versículo 6 e 7 nesse momento, para estruturar essa afirmação. A fé é confirmada por várias provações. Por várias provações que nós passamos. Nós aprendemos das provações aqui nesse texto que nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, nós aprendemos aqui que as provações, elas duram tempo breve. Elas vêm e passam. O profeta Isaías, ele falou assim, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Passa. E é certo que nós vamos passar. Quando passares? As provações, elas duram um certo tempo. Mesmo nós sendo cristãos, nós não somos blindados das provações. Essa ideia de pare de sofrer, ela tem uma medida de questionamento. Porque nós passamos, sim, irmãos, por doenças, nós passamos por desemprego, nós passamos por sofrimentos, frustrações e situações que têm o potencial de pressionar as nossas mentes e nos causar até tristezas.
E muitas vezes, nos momentos assim, nós até questionamos a nossa fé. São nesses momentos que tudo que é crença, tudo que é filosofia, vai tudo embora. Vai tudo embora. Eu me lembro, irmãos, eu estava... assim que nós viemos para a Presbiteriana, isso foi há 7 anos, eu tinha recém terminado o seminário. E minha cabeça estava muito doida, com muita filosofia, muita teologia na cabeça. Eu não sabia mais em que acreditar. Eu falei, eu quero ir para uma igreja que eu só ouça a palavra de Deus. Eu cheguei aqui na igreja presbiteriana. E aí, coisa de 4 meses depois, eu comecei a emagrecer, assim, imagina eu com 10 quilos a menos. E sem apetite, suava, febre. E aí eu me internei nesse hospital aqui, fui internado, e não sabia o que tinha. Os médicos me reviraram do avesso. Ninguém sabia o que eu tinha. Até que finalmente descobriram que era uma tuberculose incubada. Eu perdi 1/3 do meu pulmão. Então, todo período de chuva assim, eu tenho que andar agasalhado, porque uma tuberculose estava acabando com o meu pulmão. Graças a Deus foi descoberto e eu fui muito abençoado por essa igreja. Mas eu me lembro que quando eu fiquei 20 dias ali internado, toda a teologia que eu aprendi, toda a filosofia, não valeu de nada. Não valeu de nada. A única coisa que serviu para mim naquele momento foi a fé. Graças a Deus, naquele momento, a fé, ela fez uma diferença enorme na minha vida. Assim como a família e também o carinho da igreja. Nos momentos difíceis, nas provações, é a fé. A fé, ela vai fazer uma diferença muito grande. A gente aprende sobre as provações na Bíblia, alguns textos que até mesmo Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Nós aprendemos também sobre nós que Deus nos corrige. O Senhor nos corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem ele recebe. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 6 e 8. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz assim, ora, todos quantos querem servir piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, passarão por provações. João 16,33, Jesus fala, no mundo tereis aflições, passais por aflições. Jesus disse isso em João 16,33. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Romanos 8,18 diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. 2 Coríntios 4,17 nos diz ainda, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de comparação. E essas provações, elas vêm porque nós andamos em fé. É interessante, nós temos a fé provada pela tribulação e passamos tribulação por causa da fé. Me permita aqui fazer apenas uma diferença entre tribulação e luta. Tribulação é aquilo que passamos por nossa fé. Por sermos chamados a uma nova vida, ao evangelho do reino. Mas quando nós passamos por algumas tentações e nós cedemos a essas tentações, não é provação, isso é luta. O problema é que eu e você estamos arrumando. E a gente vai ver logo à frente que isso não é comparado à tribulação. E aí esteja pronto, irmãos, para colher o que você está plantando. Quando nós passamos por tribulações, onde nós temos a nossa fé questionada, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós temos aquele texto do Salmo 30, verso 5, diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nessa perspectiva, sim, essas tribulações elas acontecem, elas são necessárias e elas são importantes para que a gente amadureça, que a gente tenha a fé fortalecida.
Eu estava conversando com um irmão e ele me relatou que na casa dele tinha um pé de uva. E o vizinho também tinha um pé de uva. Só que o pai dele sempre podava os galhos da vinha, ou parreira, que chama. E interessante que os cachos de uva da casa dele eram mais saborosos e até maiores do que os do vizinho, que não cuidava e não podava. Achei interessante isso, porque o Senhor também ele nos poda. O Senhor ele vem, quando às vezes está tudo tranquilo na sua vida, o Senhor vem e faz fala assim, você está muito cegado. Deixa eu fazer uma poda aqui na tua vida. Mas depois vai ter um fruto na tua vida. Fruto provocado pela fé, pela graça de Deus. Então, essas tristezas que nós passamos quando a nossa fé está sendo provada, isso a gente precisa ter uma esperança. A esperança de que isso vai fazer a nossa fé ser purificada. Abraão, quando foi chamado por Deus para oferecer o seu filho no Monte Moriá, ele teve a sua fé provada. E quando ele foi oferecer o filho, Deus falou assim, não faça isso, agora eu entendi que você realmente me ama. Ele desce daquele monte com a sua fé fortalecida, por isso que é chamado o Pai da fé, nosso Pai da fé. E nele nós também temos a promessa do Senhor de trazermos a fé, a essa mesma fé que ele deu a Abraão. Portanto, a nossa fé, ela tem um valor porque ela é provada nas tribulações, e as tribulações acabam purificando a fé que nós temos. Esse valor ele é mais precioso do que o ouro, porque quando a pessoa ela garimpa e acha o ouro, ele é cheio de misturas. Ele não vem puro da sua fonte. Então ele é passado por um processo de purificação, até muitas vezes derretido, para se fazer um anel como esse. Isso aqui é um anel, né? Que representa uma aliança. Para fazer um anel como esse, ele passa por um processo de derretimento e até que a pessoa possa enxergar sua face nele. Aí sim ele está puro, ele está perfeito. Da mesma forma, quando se olha para a nossa fé e ela é purificada, é como se o Senhor estivesse lapidando essa fé até que a imagem dele esteja refletida nessa fé. Quando Paulo diz aos Gálatas, ele fala isso, eu sofro até dores de parto, até que Cristo Jesus seja formado em vós. E essa fé que tem um valor mais precioso do que o ouro, irmãos, ela precisa exercer influência em nossa vida. Existia um bispo do século XVII chamado Riley, e falou o seguinte, uma fé que não exerce influência sobre os hábitos de um homem não é digna de ser chamada de fé. Quando nós saímos daqui e vamos para a nossa casa, que influência que a nossa fé causa na nossa vida? No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança. Se ela não fornece nenhuma influência, ela precisa ser avaliada, irmão. E provavelmente o Senhor vai trazer alguma tribulação para que ela seja fortalecida. Se prepare. Quando nós passamos por essa experiência, nós lembramos de Lutero, quando ele está no meio da Reforma Protestante, e ele vai olhar Romanos, capítulo 1, verso 17, quando está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele está repetindo o profeta Abacuque, que no meio de uma situação muito difícil, o Senhor deu essa promessa, o justo viverá pela fé. Pela fé que nós vivemos. Nós lembramos do primeiro somente, do primeiro sola, somente a fé. E nesse texto observamos Pedro usado pelo Espírito Santo para nos dizer que é pela fé que nós temos essa caminhada cristã purificada. No versículo 7, ele fala o seguinte, depois que as provações vêm, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é mais preciosa do que numa religião ou numa placa de igreja que a gente frequente, mas é uma fé em Cristo. Uma fé em Cristo, isso depois de passar por tribulações. E ela redunda, ela tem um efeito
próprio versículo 17 fala isso. Para que essa fé ela redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Os leitores dessa epístola, eles passavam por algumas tribulações. Acompanhe comigo. Primeiro, vamos para o capítulo 2, versículo 18. Alguns tipos de tribulações que a gente pode extrair a partir da carta que Pedro escreve. Versículo 18, nós temos um cenário muito interessante. Ele vai falar o seguinte: servos. E aqui a palavra escravos, tá? Nessa época tinha escravos cristãos. Ele vai falar assim: escravos, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor. Escravos que têm senhores perversos, senhores que colocam no tronco, que dão chibatadas. Esses irmãos estão sofrendo com isso. É um tipo de tribulação. Outro tipo de tribulação que nós podemos ver no capítulo 3, versículo 1 e versículo 6. Está na mesma carta. Mulheres, sede vós submissas, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele ainda, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Ou seja, cônjuges incrédulos. No caso aqui, maridos, né, homens, que não eram convertidos à fé. E mulheres, então, passavam já por tribulação por ter esse cenário. No versículo 6, ele continua: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Ou seja, ele está falando aqui de cenários de casas, famílias, que tinham cônjuges perversos, incrédulos. No capítulo 4, verso 14, algo que também nos chama a atenção, quando ele fala o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Está falando aqui sobre questões de injúria. Pessoas que eram mal faladas, eram ridicularizadas por vizinhos, amigos céticos. No versículo 12 ao 18, também ele nos dá um cenário. E, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, são vários itens aqui que a gente percebe que eram situações que evidenciavam provações. Agora, o versículo 15 do capítulo 4, repare: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, não passem por luta, tá? Não passem por luta, porque isso aqui, vocês já estão procurando problema para vocês. Agora, se sois injuriados como cristãos, não se envergonhem disso. Porque essa tribulação ela vai vir para a glória de Deus. Essa diferença que Pedro faz. Ao sermos aprovados, depois de passarmos por angústias decorrentes de noites escuras, nós temos uma percepção de honra, de glória e de louvor de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, quando nós sofremos pela causa de Cristo, a gente fica mais próximos do Senhor. A gente se aproxima mais de Deus. Geralmente nesses momentos que a gente ora mais, que a gente frequenta mais a igreja, que a gente baixa a bola. Já viu uma pessoa que é mansa, tranquila? É muito provável que essa pessoa está passando pela moenda, está sendo amassada com um barro na mão do olheiro. A pessoa está aprendendo a ser crente. Às vezes, quando a pessoa está muito exaltada, muito cheia de si, logo, logo o Senhor vai trabalhar. Tem muita matéria bruta ali ainda que precisa ser submetida à fornalha de Jeová. Mas vai acontecer. Vai acontecer porque isso é plano de Deus. Ele que começou a boa obra, ele que vai dar continuidade. Então a fé, ela possui um valor precioso porque ela revela Jesus Cristo. A gente tem aqui nesse texto aqui do versículo
capítulo 1, versículo, tendo visto, amais. E eu faço uma pausa aqui. A quem não havendo visto, amais. Amais. Quando a gente fala amar, a gente pensa logo numa ideia do coração. A ideia do coração. Quando a gente ama a Jesus Cristo, é a fé que faz isso. A fé nos conduz a amar a Jesus Cristo. E mesmo nós não havendo visto, nós também estamos igual a esses crentes aqui. Nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas eu e você, nós amamos a Jesus. Amém? Amamos. Por quê? Porque nós temos fé. E como é que nós temos essa fé? O Espírito Santo nos deu essa fé. O Senhor nos deu essa fé. A fé é um dom que vem de Deus. Ele nos deu e Ele nos conduz a amar a Jesus. Como é que nós amamos a Jesus? Mateus 25:40 fala o seguinte: qualquer coisa que a gente faça a um semelhante, a uma pessoa próxima, qualquer bem que nós fazemos ao próximo, nós estamos fazendo isso a Jesus. Jesus falou: quando você fizer qualquer coisa a um desses meus pequeninos, você está fazendo isso a mim. Porque se a gente não faz o bem a quem nós vemos, como nós vamos fazer o bem a Deus que nós não vemos? Isso é um princípio do reino de Deus. Se nós fazermos o bem, nós fomos chamados para isso, nós fomos nomeados para que demos fruto, para praticarmos as boas obras. E Pedro ele tem essa experiência, quando Jesus o questionou: você me amas? E Pedro falou: eu te amo. Mas ele fala isso movido pela fé que foi dada a ele. Dentro dessa perspectiva de amor, irmãos, se a gente amar a Jesus, cada vez mais a gente vai se parecer com Ele. Porque um semelhante gera o outro semelhante. O outro item, nesse versículo 8, ele fala: não havendo visto, mas crendo. Mesmo sem ver, a gente crê. Porque a fé é isso, é uma luz na escuridão. A gente vê, a gente mesmo sem enxergar com os olhos físicos, mas a gente acredita nele, a gente crê nele. Há um grande magnetismo em Jesus. Napoleão falou sobre Jesus o seguinte: Napoleão foi um imperador francês que disse o seguinte: um extraordinário poder de influenciar e de comandar os homens foi dado a Alexandre o Grande, a Carlos Magno e a mim mesmo. Mas em nosso caso, a presença pessoal é necessária. Mas Jesus tem influenciado e comandado seus súditos sem sua presença corporal visível por 18 séculos. Ele fala isso no século XVIII. Jesus não está presente fisicamente, mas o tamanho do rebanho de Jesus a gente às vezes não pode dimensionar. No mundo todo, irmãos, se nós pudéssemos ter essa visão de todo o povo, raça, língua, nação, de todos aqueles que amam a Jesus, que são influenciados por Jesus, que são confrontados por Jesus, porque os princípios de Jesus são princípios radicais. Leia Mateus 5, até o capítulo 7 de Mateus, os princípios de Jesus no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ele chama para nós sermos seus discípulos. Isso nos influencia muita gente, muita gente. Só é possível por meio da fé. Essa fé que nos conduz a crermos em Jesus. Eu creio em Jesus, eu amo a Jesus. Que seja essa também a sua declaração todo dia. Todo dia, se você, irmão, não tiver forças para orar, não tiver palavras para orar, fala apenas isso. Eu amo a Jesus. Eu creio em Jesus. Eu confio em Jesus. Você vai ver que uma outra realidade vai aparecer na sua vida. Por fim, a fé nos conduz à salvação da alma. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da alma. A salvação é pela fé mediante a graça de Deus. Outro item da reforma protestante, somente a graça. Somente a graça, não é por obras, mas é pela graça. A fé é sobrenatural de obedecer. Assim escreve John MacArthur no livro Evangelho segundo Jesus.
A fé, ela tem essa característica de nos levar a obedecer, de mudar de vida. Quando a fé se estabelece no nosso coração, irmãos, a gente não é mais a mesma pessoa. Alguém fala assim, olha, você mudou. Graças a Deus por isso. Tem que ser para melhor, né? Isso porque a fé está no nosso coração. Ela arde dentro de nós. E ela não nos permite mais ser o mesmo. Essa é a fé salvadora. Ela nos leva a pensar pensamentos divinos, a contemplar o mundo eterno, a olhar para a eternidade. Nós não vemos apenas o aqui e o agora. Paulo disse, se nossa esperança em Cristo estiver somente nesta vida, nós somos desventurados, os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança em Cristo ultrapassa esse mundo visível. Nós temos essa esperança. E a salvação da nossa alma é o maior presente que nós temos. Presente dado por Deus. Nós não merecemos, mas Ele resolveu nos dar esse presente. E a fé nos leva a isso. Só somos salvos porque o Senhor nos deu essa fé. Esse é o foco, esse é o fim, essa é a finalidade da nossa fé. A salvação da nossa alma. Nosso corpo hoje sofre as limitações da vida, sofre doenças, sofre ataques da carne, das tentações. Mas a nossa alma, irmãos, ela está nas mãos do Senhor. Um dia nosso corpo ele vai descer a sepultura, vai se tornar pó, mas a nossa alma vai ao encontro com Deus. E o que vai fazer diferença é a fé. Uma pequena palavra, mas que tem um grande poder. Sproul diz: a salvação da alma é a finalidade da fé, e a recompensa da graça conferida ao crente quando ele terminar sua carreira. Concluindo, a palavra de Deus nos ensina hoje o valor da fé. Valorize a sua fé, porque ela custou muito caro. O Senhor deu um preço muito caro para que esse presente fosse nos dado. A fé nos guia, a fé nos auxilia. A palavra de Deus nos ensina que a nossa fé ela é confirmada pela chama da provação. Pela chama da provação. No meio da provação é quando alguém obriga a gente a se prostrar diante da imagem. E a gente tem fé para ficar de pé. Não vou me prostrar. E aí é jogado a gente na fornalha, mais forte do que essas chamas aqui. E aqueles 3 jovens foram salvos pela fé que eles tiveram em Deus. Essa fé que possui um valor mais precioso do que o ouro. E nos traz a revelação de Jesus Cristo. E nos conduz à salvação. Essa porção da palavra de Deus, ela proporciona para nós um conforto genuíno no momento da prova. Sabendo que ela é passageira. A provação ela é passageira. Ela vai passar. Ela é momentânea. Principalmente se compararmos à eternidade que nós temos com Deus. Aqui na terra, de vez em quando, a gente tem um alívio. A gente tem, às vezes, momentos de conforto. Mas na glória, nós teremos uma alegria indizível. Uma exultação maravilhosa. E nós já experimentamos isso aqui. Mesmo de forma fragmentada e de uma forma temporária, mas nós já experimentamos, sim, uma alegria que vem do Senhor. Questione, irmão, se na sua vida não há provações. Porque pode ser que a sua fé esteja bem raquítica. Nesse dia que nós vamos participar da ceia do Senhor, é uma ótima oportunidade para você ter a sua fé fortalecida. Peça ao Senhor isso. Fala, Senhor, fortalece a minha fé ao participar da ceia. Porque é uma bênção especial no sacramento da ceia do Senhor, no fortalecimento da nossa fé. Se apegue à palavra, leia a Bíblia. De preferência, leia o livro todo. Comece no primeiro capítulo, versículo 1, e vai até o final. Às vezes a gente tem mandingas e eu vou escolher apenas um versículo e vou abrir a Bíblia e vou colocar o dedo. Não faça isso não, irmãos. Leia a Bíblia de forma sequencial. Fale para Deus o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com essa prova? É para quê? O que o Senhor quer me ensinar e de que maneira minha fé pode ser fortalecida nesse momento?
com a ajuda de Deus, nós podemos acertar na perspectiva quando estivermos na calamidade. E quando nós enxergarmos que aquela provação que está vindo, ou que está presente, é tão somente para sermos forjados na fé, para crescermos na fé, uma alegria maravilhosa vai tomar conta do nosso coração. E aí nós vamos olhar para a carta de Pedro e falar assim, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Eu particularmente olho para aqui e falo, isso aqui é verdade na minha vida, eu já passei por isso. Uma alegria indizível toma conta da nossa vida e fala assim, glória a Deus. E as pessoas vão te visitar achando que você está sofrendo, você está alegre. Mas por quê? Porque eu estou sendo provado. Os discípulos, quando sofriam, ficavam alegres. E falavam assim, olha, nós somos dignos de sofrer pelo Evangelho, com as costas todas arrebentadas, todo ensanguentado. Mas é pela causa de Cristo. Glória a Deus por isso. E às vezes, irmão, nós precisamos disso, sabia? Às vezes nossa fé está... Parece que a gente brinca de ser crente. Aí Deus fala assim, peraí, eu vou apertar o parafuso da sua vida. Aí a fé é fortalecida. É como se fosse uma brasa, ela vem e aquece. Agora está em chamas. Sua fé tem muito valor, procure fortalecê-la. Há vários meios de graça para fortalecer sua fé, na oração, na participação dos cultos, nos estudos bíblicos. Participe disso. Os maiores prêmios da fé são a revelação de Cristo e a salvação da alma. São os dois maiores prêmios que a gente tem por carregarmos a fé. Valorize isso. Ó Deus amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos muito especialmente pela fé que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Muitos homens são chamados de heróis da fé, que morreram, Senhor, na fé. Não a fé morreu neles. Ó Pai amado, que a fé seja cada vez mais viva em nossos corações. E que ela nos influencie a nossa caminhada ao longo da vida. Que o Senhor nos console nos momentos das provações e também nos socorra, Pai, até mesmo nos momentos de luta, naquilo que nós buscamos, sofremos, mas que o Senhor tenha misericórdia e nos ampara. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que quando passarmos por provações, possamos passar, ó Pai, confiando em Ti, sabendo que o Senhor está nos provando e autenticando a nossa fé, para que possamos ter a revelação do Senhor na nossa vida e, por fim, a salvação da nossa alma. Ó Deus amado, aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Ti, que o Senhor fale a esses corações. Ó Pai, que o Senhor dê-lhes a fé pelo Teu Espírito Santo e que essas pessoas creiam no Senhor, que essas pessoas Te amem, assim como o Senhor deu isso para nós, esse presente, de crermos em Ti, em Te amar, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.